Boa noite. Seja bem-vinda, Rita. Muito bem-vinda. Boa noite. Já vamos enviando a live para convidar o pessoal para entrar. Seja bem-vinda, Marleninha. Vou dar esses primeiros minutos para chamar a galera. Hoje nós vamos conversar sobre vícios emocionais. Seja bem-vinda, Tati. Boa noite, Shalom. Hoje nós vamos conversar sobre vícios emocionais. Seja bem-vinda, Pati. Vamos dar 5 minutinhos para o pessoal ir entrando antes da gente começar. Obrigada, Tati. Saudades. Oi, amiga. Vamos enviando aí, pessoal. Dá mais 5 minutinhos para as pessoas irem entrando. Obrigada, Tati. Seja bem-vindo, Dani. Aparecida, seja bem-vinda, Sá. Hoje nós vamos conversar sobre vícios emocionais, como se livrar dos vícios emocionais. Vamos dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Seja bem-vinda, Rosinalva. Cacau Caipira, seja bem-vindo. Bem-vinda. Chuleco. Dá mais um minutinho pro pessoal chegar, antes da gente começar a conversar. Vai chamando o povo aí. Boa noite, Bibi. Mais um minutinho a gente começa. Beijinha, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, Cida. Tia Tênia, não tinha visto ali ainda. Convidada aí, ó. De Bia, chamando ela aí. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E vamos começar. Vamos começar que o povo vai chegando. Obrigada, Pedinha. E hoje a gente vai falar como se livrar dos vícios emocionais. E vamos começar. Eu quero começar falando um pouco do que são as emoções, né? A gente
tá vindo aí de uma sequência de lives falando sobre emoções mal resolvidas, sobre como isso altera a nossa perspectiva. E quando a gente vai falar agora, né, de vício emocional, já quero começar dizendo que todos nós temos vícios emocionais, em maior ou menor grau, mas todos nós temos. E da onde vem isso, né? A gente escuta muito falar. Quando fala de vício, você pensa logo em álcool, drogas, cigarro, coisas do tipo. Mas as dependências, né, são muito diversas. Inclusive, quando a gente vai falar aqui de emoções. E o que são, né, verdadeiramente emoções? Então, as emoções são fenômenos inconscientes que desencadeiam toda uma mudança fisiológica. Um exemplo que a gente já conversou aqui muito sobre o medo. Quando o seu corpo, quando os seus olhos enxergam uma ameaça, antes de você sentir medo, tem coisa que não dá nem pra sentir medo, o seu corpo já liberou toda a descarga de adrenalina, você já tá sentindo o coração palpitando, você já tá sentindo um monte de coisa. Sem nem ter a menor consciência de que você está com medo. Porque as emoções, elas são conscientes, né? Então, são fenômenos que desencadeiam ações, quando a gente fala. Então, o seu organismo gera toda uma química, quando a gente fala, né, de neurotransmissores, de hormônios, gerando alterações fisiológicas. E aí, quando a gente vai falar de dependência emocional, né, de vício emocional, dependência emocional também a gente vai falar depois, mas quando a gente fala de vício emocional, está ligado a isso, porque cada comportamento nosso tem uma emoção associada e tem toda uma química corporal associada também. E como eu disse, vou repetir, todos nós temos vícios emocionais, em maior ou menor grau. E a importância, né, da gente se conhecer. Então, primeira coisa quando a gente fala de vício emocional é a gente começar a identificar os padrões, né? A gente tem falado muito, identificar os seus padrões e identificar quais são os nossos vícios. Então, eu vou citar vários exemplos aqui ao longo da live. E aí, se você quiser pegar papel e caneta, a hora é agora, para você já ir vendo o que você se identifica, já ir se ligando aí, porque muitas coisas a gente nunca nem parou para pensar. E aí, a gente precisa, né? Quando tem um insight, poxa, eu me identifiquei com isso, já vai anotando, porque eu vou falar várias coisas aqui e que são importantes anotar, porque quando você coloca no papel, existe todo um fenômeno neurológico de esclarecimento e de compromisso também com aquilo que você está escrevendo, clareia mesmo, não sei vocês, mas a neurociência explica isso e eu percebo muito bem na minha vida, quando eu começo a escrever no papel, as coisas você vai conseguindo compreender melhor o que você realmente estava pensando e sentindo. Então, já falei, né, das emoções e etc, o que é e da onde vem, né, essa química corporal. E por que, né, a gente identificar? Na nossa vida, no dia a dia, a gente está no piloto automático, a gente está repetindo um monte de padrão e por vezes a gente nunca parou para pensar e existem uma série de repercussões nos nossos comportamentos, na nossa saúde, porque do mesmo jeito que um vício em álcool, em drogas, gera uma série de prejuízos, os vícios emocionais também, porque como eu disse, existe toda uma química por trás. Então, seu organismo está aí, por vezes, sendo todo prejudicado por coisas que você precisa resolver em termos de programação, porque já está gerando repercussão orgânica, já está gerando uma série de outras doenças. E fora a nível de bem-estar mesmo que a gente fala, de qualidade de vida. Nesse aspecto, eu quero reiterar, quando a gente fala de programação, a gente vem falando um monte de lives só falando sobre programação. E a nossa programação ela é formada do 0 aos 7 anos. Alguns falam 6, 7, mas desde
da barriga da mãe, muita coisa a neurociência já mostra que a criança ela já é preparada para o ambiente que está aguardando ela. Então, desde muitas coisas que as nossas mães sentem na nossa gestação já vai repercutir a nível a nível corporal e a nível neurológico. E durante essa primeira infância, né, do 0 aos 7 anos, que é quando a nossa programação ela é formada. Tem uma pediatra, depois eu recomendo vocês assistirem o TED dela, que é maravilhoso, eu fiquei encantada, a Nadine Burke Harris, é uma pediatra norte-americana. E ela fala muito bem no TED dela dessas repercussões, de tudo que acontece na nossa infância, repercutindo na nossa vida adulta, tanto a nível neurológico e a nível corporal também. Então, tudo que eu for falar aqui é importante que você sempre vá lembrando e vá analisando a sua infância, entendendo que foi na sua infância que a sua programação foi criada. E os seus padrões gerados na sua infância, do 0 aos 7 anos, estão interferindo na sua vida hoje. E para identificar, né, quais são os seus vícios emocionais, a gente tem que ir voltando e lembrando desse resgate de como que foi a minha infância, como que eram os meus relacionamentos, lembrando de referenciais, tudo isso. Como eu falei da Nadine, ela vai mostrando como que tudo que realmente acontece na nossa infância, os eventos, principalmente os eventos traumáticos, geram toda uma diferença neurológica e principalmente no nosso centro de prazer. E hoje já tem completamente relação com dependentes químicos, essa alteração neurológica. Isso nos ajuda também a pensar em termos emocionais, porque eu tenho conversado muito nos últimos dias com uma série de pessoas a respeito disso, que o nosso corpo, como eu falei, a nossa programação ela foi feita lá do 0 aos 7 anos, foi criada, só que meu corpo está acostumado com esse tipo de química. Então, vou começar já a falar aqui dos exemplos, porque eu acho que clareia melhor quando a gente vai falar de vício emocional. E o primeiro que eu queria falar é o vício emocional da briga. Que quando você for analisar, né, a sua infância, aquelas crianças que tiveram lá onde havia briga, gritaria, onde tinha todo esse nível de tensão no ambiente. Então, essa criança vivia o tempo inteiro no nível de cortisol alto, porque ela estava estressada o tempo inteiro, com medo. E quando a gente fala de trauma, porque a criança ela não consegue distinguir exatamente os eventos, a gente não sabe qual vai ser a interpretação que ela vai fazer. Então, por vezes, isso que não são fatos isolados, na nossa mente acontece tudo muito imbricado, então você vai ter esse vício emocional do estresse, que pode estar associado à culpa, uma série de situações. Mas o que é importante dizer aqui é, se você teve uma infância conturbada, isso te gerou um padrão de estresse, o seu organismo, o padrão de normal dele é esse nível alto de adrenalina, de cortisol. E a importância, seja bem-vindo, Felipe Feliciano, meu professor, prazer ter você aqui. Então, quando o meu organismo gerou esse padrão de nível de cortisol, de nível de adrenalina alto, isso passa a ser o meu normal. Então, ao longo da minha vida adulta, eu vou sempre estar buscando situações que confirmem esse meu normal. Então, são aquelas pessoas que tá tudo tranquilo, mas se a pessoa chega, se ela não tiver nada, ela vai gerar aquela contenda, ela consegue mudar aquele ambiente para tornar um ambiente estressante, um ambiente pesado, porque ela precisa daquilo. Tá alimentando o vício dela, a química dela de normal é aquela, então ela precisa gerar isso. Pessoas viciadas em problemas, então a pessoa, tudo ela enxerga um problema. Quando ela não tem nenhum problema na vida dela, ela consegue criar. Porque ela precisa daquilo para nutrir o vício emocional dela. Porque o padrão dela de normal é esse nível de hormônios altos, de cortisol, hormônio do estresse.
E isso precisa ser alimentado, porque como a gente conversou, o nosso organismo, ele vai sempre buscar economizar energia. De acordo com aquilo que eu fui programada para agir, quando eu estou no automático, o meu cérebro vai buscar situações para continuar perpetuando essa situação. Então eu preciso permanecer na minha zona de conforto, porque demanda energia mudar. Então, quando eu tô no ambiente e aquele ambiente traz calma, traz paz, aquilo me gera incômodo, porque não é o que eu tô acostumado. Então, eu vou ter que gerar uma situação para eu voltar para o meu normal. Pessoas que sempre dão um jeito de criar uma contenda, criar uma confusão. E aí vamos para outra coisa. Pessoas viciadas em humilhação, pessoas viciadas em serem destratadas. Como eu falei, a gente sempre vai voltar aí para a infância, porque foi a forma como você foi programado na sua infância vai perpetuar, né? Você vai continuar seguindo esse padrão. Então, pessoas que foram maltratadas, que foram... as figuras de autoridade dela a trataram de forma que ela se sentisse inferior, de forma que ela se sentisse mal, esse é o padrão de normalidade dela. Então, quando ela chegar na vida adulta, ela vai buscar pessoas e ambientes que reforcem isso. Porque quando ela está com pessoas que a tratam bem, que a valorizam, esse não é o normal dela. Esse não é o que ela está acostumada, ela não vai saber lidar com isso. Então ela vai se sentir incomodada, ela vai dar um jeito de se afastar dessas pessoas, ela vai dar um jeito de arruinar esse relacionamento, porque o padrão de normal dela é ser maltratado, é ser destratado. E é importante a gente lembrar que tudo isso é a nível inconsciente. Ninguém quer ser tratado mal, ninguém quer ser desvalorizado. Mas como eu falei, são padrões que são feitos lá na infância. E se eu não parar para analisar, eu vou repetir. Eu preciso identificar para eu poder mudar. Porque conscientemente eu quero ser valorizada, eu quero ser tratada bem, eu quero ser honrada. Mas como eu já falei outras vezes, na nossa vida, 95% das nossas escolhas são a nível subconsciente. A gente cria historinhas na nossa mente consciente para justificar as nossas escolhas, mas na verdade quem está escolhendo é o subconsciente. E a gente precisa estar o tempo inteiro nos analisando a partir do nosso comportamento para a gente entender de onde que vem esse comportamento, porque eu fui programada de alguma forma para isso. Como eu estava falando dos relacionamentos abusivos, pessoas que foram acostumadas, né, pelo tratamento no ambiente de casa dela, ela não teve atenção, ela não foi bem tratada e escutou muitas vezes que ela não tinha valor. E isso gera de forma que quando ela chega na vida adulta, se ela está contando um exemplo aqui, isso mesmo. Tem uma amiga que brigava com os atendentes das lojas, porque sempre achava que as pessoas tratavam ela mal. E aí, nas outras lives, a gente citou esse exemplo também, por conta disso, é um padrão. E aí eu vou sempre buscar, né, sempre, toda vez que a situação se repete, eu vou gerar aquele ambiente, porque é o que eu estou acostumada. É o que eu estou acostumada. E quando eu encontro algo que difere do meu normal, eu fujo disso. Porque eu não sei lidar. Não tá dentro da minha normalidade. Pessoas que são viciadas em mentira. Então a pessoa, às vezes, por nada ela mente. Porque ela já acostumou a emoção associada àquilo. Como ela tá no automático, ela só vai reproduzindo. E esse vício emocional vai se repetindo na vida dela por tudo a pessoa mente. Porque ela já está programada para aquilo. Pessoas que são programadas para serem aceitas, buscarem aceitação. E normalmente isso está muito associado com aquilo que a gente falou também da questão da desvalorização. Porque a pessoa, durante a infância, ela não foi validada no ser dela, que é na identidade dela, em quem ela é. Boa noite, bebê. Ela não foi validada em quem ela é. Então, ela busca no fazer a aceitação. E muitas vezes ela se sujeita a todo tipo de situação, porque na mente dela,
ela não consegue ver valor nela mesma. Ela enxerga muitas vezes valor naquilo que ela faz. Ela busca e ela permanece em situações onde as pessoas a distratam, onde as pessoas às vezes dão migalhas. E aí aquela migalha de aceitação faz com que ela permaneça ali. Mulheres que você vê extremamente independentes, que se sustentam, dão conta de si, profissionalmente são muito bem resolvidas, mas permanecem presas dentro de situações que, de quem olha de fora, você nunca vai compreender por que uma pessoa permanece de um relacionamento que não está agregando nada na vida dela. Mas quando a gente olha para esse contexto de vício emocional, para esse contexto de emoções que estão lá na programação da pessoa, essa química que a pessoa tem a necessidade de sentir, aí você entende porque às vezes é tão difícil para mulheres saírem de relacionamentos abusivos. Porque por mais que ela conscientemente ela não queira estar ali, existe toda uma química de dependência emocional, de se ver realmente presa naquele lugar, porque ela foi programada para aquilo, ela não foi validada dentro da casa dela, ela foi tratada mal, então o padrão dela de normalidade é ela se sujeitar a esse tipo de tratamento. Outro padrão de vitimização, a gente conversou, Salatiel deu o exemplo, né, da pessoa que todo mundo tratava mal, porque é o padrão, o vício da vitimização. Se você não assistiu, te convido a assistir a live da semana passada, que a gente falou bastante sobre vitimização. E é um vício emocional, a pessoa, ela sempre se enxerga como vítima, em todas as situações. Chega outra pessoa com uma doença, com um problema grave para falar para ela, mas na hora ela vai buscar o papel dela de vítima dentro daquela situação, porque ela precisa dessa química de se sentir menor, de se sentir vítima. Existe em todos os nossos comportamentos. Então a gente precisa ir identificando, né, qual é o nosso vício. Tem outro vício também, o vício de ser lesado. Gente, e é tão verdade isso. Você perceber que pessoas que repetem esse padrão, a pessoa entra uma pessoa na vida dela, e essa pessoa lesa ela, rouba, e ela consegue tratar o outro como se nada tivesse acontecido. A reclamação é um vício, eu vou falar também. Então, a pessoa, os outros, chega um monte de gente, vai lesando ela e ela vai tratando aquilo como normal e não identifica que é um vício dela mesma. Eu conheço uma pessoa que um homem entrou na propriedade da pessoa, roubou ele assim na cara dura e ele depois conseguia trocar o WhatsApp com a pessoa que o roubou como se nada tivesse acontecido. E existe todo um padrão de ser lesado. Porque são vícios. Então, o meu padrão de normal é ser lesado. Então, quando o outro me lesa, não me gera indignação, não me gera a raiva, porque tá dentro do meu padrão de normalidade. E isso é muito sério. Exatamente. E aí, falando agora do vício da reclamação, com certeza a reclamação é um vício emocional. Porque eu tô programada. Você botar qualquer coisa na minha frente, eu olho pra comida, eu olho pra qualquer coisa e eu vou buscar aquilo que eu vou reclamar. Eu vou buscar aquilo que não tá bom. Eu vou sempre buscar aquilo que tá faltando. Como a gente falou, né, das outras vezes, da ingratidão, é o olhar de falta. Eu sempre vou olhar para aquilo que está faltando. E no caso da reclamação, eu sempre vou olhar buscando o que eu acho que tá errado. Então, eu olho pra comida, a comida pode estar maravilhosa, mas eu vou buscar aquilo que... Ah, mas faltou um tempero aqui, mas faltou aquilo outro. Porque eu preciso reclamar. É uma necessidade. Seja bem-vindo, tio João. Quando você começar, né, quem tem o vício da reclamação, a se policiar, você vai ver o tanto que a gente reclama, né? Eu vou dizer porque eu mesmo exercito todos os dias. Porque quando a gente é programado para enxergar o erro, é todo um exercício de reprogramação para você mudar. Porque o seu olhar já está condicionado a buscar o erro, o seu olhar já está condicionado a buscar aquilo que falta.
Outro vício, o vício de maltratar as pessoas, que a gente falou, né, a partir do ponto de vista. Exatamente, Marlene. Pessoas que são viciadas em mentir, em reclamar, que fazem até sem perceber, porque já tá tão incutido na mente da pessoa que já tá no automático. Já está no automático. Verdade, eu também conheço um rapaz assim que reclama de todas as comidas. E aí, o vício, a gente falou a partir do ponto de vista de quem é maltratado, de quem é sujeitado, mas existe o vício de maltratar. As pessoas que por vezes, pelo fato de que ele foi treinado para isso, a tratar as pessoas mal, a essa necessidade de se sentir superior, de se autoafirmar, então a pessoa sente prazer, ela precisa maltratar o outro. Ela precisa sujeitar o outro, porque a química dela ali foi programada para aquilo. Então, às vezes, o outro não fez nada contra ele, a pessoa tá ali tranquilamente, mas ele tem essa necessidade de tratar as outras pessoas mal, já tem esse vício mesmo. Outro vício, o pessimismo. Esse, assim como o da reclamação, são alguns até mais fáceis de identificar, porque é aquela pessoa que você fala uma coisa para ela, ela vai buscar aquilo que vai dar errado. O pessimista, você pode falar qualquer coisa para ele, ele vai buscar dentro da sua fala aquilo que pode dar errado, as possibilidades do erro. Como a gente falou, do mesmo jeito que quem reclama está condicionado a buscar o erro, o pessimista está condicionado a buscar aquilo que pode dar errado dentro de qualquer situação. A pior hipótese ele vai buscar. E ele vai o tempo inteiro ali alimentar esse vício, porque ele está programado para isso. O vício do drama. Esse aqui eu confesso, porque a pessoa cresceu assistindo novela mexicana. E então, isso eu fui perceber muito tempo depois, que nos relacionamentos, tanto de amizade quanto de relacionamento amoroso, você busca o drama. Quem gosta de novela, e aquele tanto de empecilho, tudo você dá um jeito de criar um drama. Porque novela mexicana, esses filmes na minha época, né, minha época de Crepúsculo, aquele negócio que aparece 1001 pessoas e tudo você tem que vencer, e aquela agonia toda. Então, você fica nesse vício do drama, e na sua vida você fica vivendo, tentando criar aquela realidade da novela, tentando criar aquela realidade, isso a nível inconsciente. Você fica o tempo inteiro buscando drama na sua vida, porque é a sua química, e é isso é importante falar. Quando você assiste TV, quando você assiste filme, quando você assiste qualquer coisa e você tá ali, você vive aquela novela, você vive aquela história, na sua mente, a sua mente ela não difere o real do imaginário. Na sua mente você está vivendo aquilo. Então você está criando padrões e sua mente vai buscar situações para reforçar isso dentro de você. Então, na sua vida, você já tá ali, você adora ver aquela novela e aquele drama, nananã. Dentro da sua vida, as suas escolhas vão ser para criar essa realidade. Então, todas as vezes que você for pensar uma situação, você vai imaginar todo esse drama também, porque a sua mente já está programada para isso. Você sempre vai tentar criar esse drama. Exatamente, Marlene. É todo um processo de autoconhecimento mesmo. A gente precisa se conhecer para poder mudar, porque às vezes a gente está reclamando, a gente está insatisfeito com as situações que estão acontecendo na nossa vida, mas se eu não identifico, eu não tenho como mudar. Aquilo que eu não consigo nem identificar, se eu nunca parei nem para me analisar e para me perceber e descobrir os meus comportamentos, como é que eu vou mudar uma coisa que eu não sei? E a gente vai fazendo sempre orações muito rasas. Ah, Deus, muda em mim o que precisa ser mudado. Tira de mim o que precisa ser tirado. E eu não quero gastar tempo. Porque isso, como eu falei das outras vezes, mudar te demanda energia. É muito mais fácil ficar na zona de conforto, repetindo os vícios emocionais que a gente foram programados. Os vícios emocionais que a gente foi programado para viver. Então, eu vou gastar energia analisando, eu vou gastar energia identificando o que tem na minha vida, da onde que isso veio e como que eu vou fazer para mudar isso. O vício da crítica. Esse também
ainda é fácil de identificar, mas para você mudar, porque o seu olhar está condicionado a enxergar o erro do outro. Você não enxerga os... A galera já tá identificando aqui os vícios um do outro. Seja bem-vinda, Antônia. E aí, quem tem o vício da crítica, você sempre vai enxergar os defeitos do outro. E aí você valida sempre negativamente a pessoa. Você sempre, ao invés, quando a pessoa tá bonito, você nunca fala. Você olha pra pessoa, se tiver linda, você deixa passar batido. Agora, no dia que a pessoa aparece com algo que não é legal pra você, aí você vai e fala: ó, isso aí não tá legal não, fulano, você tá feio, você é chato, você é isso, você é aquilo. Você tá sempre, pra validar positivamente, você passa batido. Mas quando é pra reclamar, quando é pra fazer uma crítica, você já tá condicionado o tempo inteiro, você não deixa passar nada. E é muito comum isso acontecer. Eu mesmo tenho que me policiar bastante. Tia Vida conhece um povo assim, né? Também conheço. E isso é terrível, porque a gente vai reproduzindo os nossos... Cada um tá reproduzindo o seu vício e gerando prejuízos em si e no outro, porque quanto mais você repete, mais você reforça isso dentro de você. E traz, como eu falei, né, uma série de problemas físicos também ao longo do tempo, quando a gente fala, né, dessas emoções mal resolvidas e as descargas de neurotransmissores. Então você vai reforçando isso e vai ficando cada vez mais intenso, porque a gente tende a se acostumar com aquele nível e a gente vai sempre buscando com mais intensidade. Outro vício, o vício de ser o centro das atenções. É aquelas pessoas que onde elas chegam, elas têm essa necessidade. Então, deixa eu ver. Não, Rosnalva, calma, respira fundo aí, que tem jeito sim. Enquanto a vida há esperança. Então, como eu falei, o vício de ser o centro das atenções. Onde a pessoa chega, ela precisa. E isso normalmente está relacionado a essa necessidade de se autoafirmar. A pessoa dá um jeito de chamar atenção para ela, nem que seja de forma, passando vergonha ou de qualquer tipo, mas ela tem a necessidade de ser notada naquele ambiente. Então, porque o nível dela precisa. Ô, Lene, obrigada. Obrigada. Outro vício, o vício da sobrecarga. Aquelas pessoas que dá um jeito, a pessoa pode, ela vai pegando a atividade de todo mundo. Quando ela não tem o que fazer, ela pega de outras pessoas, porque ela tem a necessidade de estar sobre aquele ambiente, de estar sobrecarregado, de estar pesado. Pessoas que, quando ela consegue resolver todas as coisas dela, ela vai buscar coisas dos outros, porque ela tem essa necessidade de estar assoberbada, de estar atarefada, ela não consegue descansar. Que ela precisa estar fazendo o tempo inteiro. E aí, quando falta a atividade dela, ela busca de alguém para fazer, porque ela não consegue simplesmente deitar e descansar. Porque ela precisa dessa química da sobrecarga. E outra, deixa eu ver. Tem muito vício, viu, gente? Cada um vai pegando os seus aí, porque é muito vício. O vício, deixa eu ver. Acho que eu já falei os principais aqui que eu queria falar. Vamos falar de reprogramação, né? A gente já deu bastante exemplo. E como é que eu faço? Identifiquei os meus vícios. Então, primeira coisa, como eu falei do caderno, pega um caderno e você vai anotar. E você vai começar a se perceber, a primeira coisa, né? A partir de hoje, começar a se notar, a se perceber, porque você vai ter que escrever. Quando a gente escreve, isso traz muito mais clareza e traz o senso de compromisso mesmo para mudar. Porque aí quando você esquecer, você vai abrir lá e vai olhar. Então, você vai escrever quais são os seus vícios. Como eu falei aqui, a gente falou da confusão, a gente falou de um monte de vício aqui. Você vai escrever os que você identificou na sua vida. Então, trazer essa clareza, eu preciso ter consciência. Porque quando eu trago a clareza da consciência, eu consigo
mudar. Um outro vício importante que eu não tinha falado aqui, o vício de se maldizer. Gente, esse é terrível. Como a gente falou na live da semana passada da vitimização, aquilo que eu falo a meu respeito. Tem gente que, não, no mínimo erro, uma pessoa, eu cometo um erro, uma besteira, e eu falo as piores coisas de mim, mas é isso mesmo, é porque eu não presto, eu não sei fazer nada, e a pessoa vai se maldizendo, se maldizendo, se maldizendo, eu falo, meu Deus, pelo amor de Deus, é terrível isso. Então, identifique, se observe a partir de hoje, identifique as situações que têm se repetido na sua vida, como eu falei, identifique qual é o padrão, qual é a situação que eu estou repetindo, e vai analisar a infância, para a gente buscar da onde que está vindo essa programação, porque como eu falei, a gente é programado, né, do 0 aos 7 anos de idade, então o que gerou? Foi a forma que eu fui tratada pelo meu pai, foi a forma que eu fui tratada pela minha mãe, foi o que eu ouvi de alguém, de alguma outra figura de autoridade. Como eu falei, foi vídeo que eu assisti, foi novela, foi filme, o que gerou esse padrão? E eu vou anotar, porque a primeira coisa é trazer consciência, né? Então eu identifico. E aí eu vou falar. E outro exercício excelente. A borrachinha, nem eu acabei esquecendo. Quem tem borrachinha de dinheiro, que é baratinho, é fácil de arranjar. E já é importante dizer, não é para ninguém se automutilar, ficar se maltratando, porque o objetivo não é esse. O nosso cérebro, a gente trabalha sempre com condicionamento. Isso é dramático, Leandro. Já anota aí esse vício para todas as vezes que você notar que você tá fazendo, né? Tá gerando drama ali, tá pensando enquanto drama, você vai parar e vai mudar o pensamento. Que bom, Michele, que bom. Então, coloca a borrachinha de dinheiro e todas as vezes que você se notar repetindo o vício, você vai puxar. Tá só aquele que é só um estímulo negativo. É só para o seu cérebro entender que fazer essa associação negativa, associação com dor, com algo negativo. Porque a gente sempre vai fugir da dor. É natural do ser humano fugir da dor. Então, quando eu faço o mínimo estímulo negativo, dê um estalinho na borrachinha. E isso serve, inclusive, pessoas param de fumar, param de beber dessa forma. Que aí toda vez que você agir repetir o vício, você dá puxa no elástico. Para fazer a associação negativa, associação com algo negativo. Outra coisa que foi uma dica que eu fui ver de todo um movimento que tem nos Estados Unidos para mudanças de pessoas com dependentes químicos mesmo. E uma das características é agir como se fosse. Então, eu identifiquei o meu padrão, eu identifiquei qual é o meu vício. E a Amy Cuddy também fala muito disso, a neurocientista de Harvard. Você vai fingir, né? Fingir aquilo que você quer, né? Mas, na verdade, você está treinando, condicionando o seu cérebro para confirmar aquele comportamento. Porque no longo prazo, você já vai agir no automático daquela forma. Porque você está criando uma nova programação. Então, eu identifiquei o meu vício da reclamação. Botaram um prato de comida na minha frente. Eu vou olhar. Meu pensamento vai vir para eu reclamar. Aí eu vou fazer o quê? Vou agradecer. Vou falar que comida deliciosa. Gente, que maravilha. Elogiar. Porque você vai agir e você está condicionando seu cérebro a olhar sobre outro ponto de vista. Então, quando você errar, quando você fazer algo que antes você se lamentaria, ia dizer horrores a seu respeito, você vai parar e você vai se elogiar. Todas as vezes que você sentir, você vai agir contrariamente ao padrão. Então, se eu percebi que aconteceu a situação, o meu padrão é de drama, eu quero fazer um drama, eu vou respirar e vou falar, não, eu quero uma vida de leveza. Então, como que uma pessoa com leveza agiria nessa situação? Qual é o oposto do drama? E eu vou pro oposto. Ao ponto que a minha mente vai sendo condicionada a agir assim, até que automaticamente eu pense diferente com o tempo. E a borrachinha fez o estímulo negativo e é rápido, porque a gente vai querer fugir da dor. Então, essa da borrachinha dá um efeito muito bom, porque o nosso cérebro vai fazendo essa associação negativa. Deixa eu só ver aqui. Vou repetir, Marlene. Vou repetir aqui no final, vou fazer o resumo da live, eu repito para todo mundo.
E aí, então, como eu falei, né? Vou repetir os padrões e a gente repete de reprogramação. Seja bem-vinda, Eliana. Vou fazer aqui o resuminho. Então, como a gente falou, a importância de eu identificar os meus vícios, porque eu fui programada até os 7 anos de idade para agir de uma forma. As minhas crenças foram formadas. E eu hoje todo mundo tem vício emocional e eu tenho que identificar quais são os meus para eu poder mudar. E aí a gente deu o exemplo aqui de vício pessoas viciadas em problemas, que onde ela sempre vai estar procurando um problema na vida dela. Quando ela conseguir resolver, ela vai criar, porque o organismo dela precisa dessa química. Pessoas viciadas em brigas. Se você veio de um lar onde era conturbado, onde havia medo, havia situações de brigas, você está acostumado com a química de estresse. Então você vai criar contenda em qualquer lugar. Onde você chega, você vai criar uma contenda, porque o seu organismo precisa daquilo. O vício da humilhação, do abandono, a gente falou também. Vício da vitimização. O vício da mentira. O vício de ser maltratado, ser destratado. O vício de maltratar o outro, de tratar pessoas mal. E, como eu falei, muito associado à autoafirmação. O vício de ser o centro das atenções, pessoas que por vezes até nem que seja passando vergonha, mas onde elas chegam, elas têm a necessidade de ser o centro das atenções. Pessoas que têm o vício da sobrecarga. Então, quando ela já resolveu as coisas dela tudo, ela busca coisas dos outros, porque ela precisa estar assoberbada, ela precisa estar sobrecarregada o tempo inteiro, porque o organismo dela precisa daquilo para se sentir bem. Como eu falei da psiquiatra, da Nadine Burke, depois eu aconselho, todo mundo assistiu o TED dela. Ela fala sobre como os eventos da nossa infância vão gerar alterações neurológicas no nosso centro de prazer e de recompensa. Então, por isso que essa química toda vai gerar essa dependência. Viciados em drama, falei aqui, confessei o meu, né? De pessoas que estão acostumadas, no meu caso, de novela, de você tá naquele vício, achando o máximo, aquele filme e tudo, aí você tenta trazer isso. Com certeza, a gente nunca, é muito raro ter um vício só, viu, Michele? A gente tem vários mesmo, a gente tem que ir identificando, porque a nossa mente, a gente é condicionada a muita coisa. Então, a gente vai identificando, por isso que eu falei, pega um papel e escreve todos que você está acostumado, todos que você se identificou para reprogramar. Vício da reclamação, que eu falei, quando você está acostumado a olhar e sempre buscar o erro na coisa. O vício do pessimismo, você sempre vai estar condicionado o seu olhar a buscar aquilo que pode dar errado. O pior cenário, você está condicionado a isso. O vício de ser lesado, a gente falou aqui também, pessoas que têm o padrão, o vício de ser lesado, de ser roubado por outras pessoas, e o perigo disso porque você tem isso enquanto normal. Então isso não te gera indignação, isso não te gera revolta e você permite que as pessoas te lesem e permaneçam na sua vida. O vício do abandono, a gente falou aqui também. Os principais foram esse, e o vício da crítica. Quando você está com o seu olhar está condicionado a enxergar o defeito do outro. Se for para você olha para a pessoa. Se tiver algo para elogiar, você não elogia. Mas se for para reclamar, você sempre vai buscar aquilo para falar mal, para criticar a pessoa. O bonito você não elogia, você não valida positivamente. Mas quando é para criticar, você sempre vai buscar a crítica. Sempre vai buscar algo para poder apontar o erro da pessoa. Porque o seu olhar está condicionado para isso. E aí, quando a gente falou, né, agora vamos partir para a reprogramação. Pegou um caderno, identifiquei todos os meus padrões. E agora? Eu dei o exercício da borrachinha. Você pegar uma borrachinha de dinheiro, colocou no braço e você vai fazer agora gerar um condicionamento, uma associação negativa. Porque o seu organismo está no sistema de recompensa. Ele sente prazer
com essa química atual, é o padrão de normal dele. Então, para eu mudar, vai me gerar energia, vai me gerar desgaste para eu sair de onde eu tô. Vou botar a borrachinha, quando eu agir dentro do padrão que eu identifiquei, eu puxo a borrachinha. Por isso que é importante a gente anotar e ter consciência, né? Então, agir errado, puxei a borrachinha para ir gerando essa associação negativa, porque não é para se machucar, não, viu, gente? É só para gerar um estímulo negativo, porque a mínima dor que causar, o meu cérebro já entende que aquilo é ruim para mim. Ele vai querer correr da dor. E o outro exemplo que eu dei é você começar a agir como se você já fosse. Então, se hoje eu estou como uma pessoa dramática, eu tenho padrões de drama. Quando eu estiver diante da situação que vier o pensamento do drama, eu vou parar e eu vou pensar como é que uma pessoa que não é dramática agiria. E eu vou agir no oposto. Como uma pessoa que está no padrão da reclamação. Botei um prato de comida na frente dela, botei qualquer coisa. Enxerguei o erro. O pensamento de reclamar veio. Eu vou pensar o quê? Eu vou agradecer e eu vou elogiar. Do mesmo jeito, quem está acostumado no padrão da crítica. Eu olhei para alguém e minha primeira vontade foi apontar o que eu tô achando errado, o que eu tô achando feio. Eu vou fazer o quê? Vou elogiar a pessoa. Eu vou condicionar o meu olhar a enxergar a característica positiva. Eu vou condicionar o meu olhar para o extremo oposto. Até que a minha mente faça isso naturalmente. Até que a minha programação mude de forma que eu haja sem precisar pensar para agir, porque já vai estar a nível inconsciente, essa reprogramação. Pessoas que têm o padrão de sobrecarga. Então, o meu condicionamento tá de sempre buscar coisas. Eu não consigo descansar. Então, no momento que eu conseguir resolver todas as minhas coisas, se eu não tiver nada para fazer, mesmo se alguém chegar para me pedir, eu vou falar, não posso. Que aí tá também, né? Quem tem padrão de sobrecarga normalmente tem dificuldade de dizer não. Então vai pegando tudo pra si. Não consegue dizer não. E a gente precisa aprender. E exatamente, mãe. É treino diário, gente. Do mesmo jeito que eu falei das outras vezes. Ninguém muda do dia pra noite. Tudo que eu tenho falado aqui é você criar novas programações. Vai te demandar energia, vai te demandar tempo, porque você vai ter que realmente olhar. Como eu falei, o nosso padrão de normalidade é e eu vou ter que gastar energia, porque o meu cérebro é resistente a mudanças e vai sempre me levar para aquilo que eu já estou acostumada como normal, aquilo que já está no automático. Então eu vou ter que sempre lembrar para ele como que eu vou agir de agora em diante. Eu vou treinar ele para agir como eu quero que ele funcione, como eu quero que ele olhe as coisas. E eu vou ter que, todos os dias, me policiar, analisar os meus pensamentos, analisar os meus comportamentos e ir me policiando para agir diferente. Vou dar uma paradinha aqui para conversar, que os comentários estão subindo. E aí me contem, conseguiram identificar os seus vícios aí? Exatamente, Eliana. É persistência, com certeza. E o desejo de mudar, porque quando por exemplo, pessoas que vivem nesse padrão de estresse, e você está acostumada com isso vai gerar danos a longo prazo no seu organismo. Ninguém aguenta. Eita, que bom que conseguiram identificar, gente. Eu fico muito feliz quando eu consigo identificar um padrão para mudar, porque se eu não identificar, eu nunca vou mudar e eu vou continuar repetindo errado. Então, eu ultimamente estou identificando tanto padrão também, tanto vício, e fico feliz em conseguir identificar. Já é uma vitória. Com certeza, minha mãe tá lembrando aqui outro exercício é eu escrever num papel. E isso também é muito bom. Eu escrevi, né? Você vai pegar e vai identificar os seus padrões. Que é o que você está hoje. Como que você está hoje. E, a partir daí, você vai escrever quem você quer ser. E aí você vai escrever. Eu sou leve. Eu sou tranquilo.
eu consigo dizer não, mas sim, o eu sou tem um poder muito forte, porque você está reprogramando a sua identidade. Então, eu sou determinado, eu sou persistente. E falando coisas boas, porque, como eu disse, um dos vícios é o vício de se maldizer. Então, você identificar esse vício e você escrever o que você é a partir, conscientemente você vai escrever o que você é, porque quando você tiver com um comportamento ou com um pensamento de acordo com o seu padrão antigo, você vai pensar, mas eu sou leve. Então, como que uma pessoa leve age? E é assim que eu vou agir. Eu sou uma pessoa que enxerga o melhor do outro. E como que a pessoa enxerga o melhor do outro faz? Ela elogia, então eu não vou criticar. Porque eu vou sempre, se o meu padrão era de crítica, mas eu sou uma pessoa que enxerga o melhor do outro, então eu vou elogiar. Eu vou escrever conscientemente quem eu sou, quem eu quero ser, já escrevendo como se eu fosse, né? Então, eu sou uma fonte de bênçãos, ou aqui falar, né? Uma coisa, um que eu tô exercitando, porque é aquela coisa, o vício de falar mal das pessoas, né? Já vou aqui confessar meu pecado. E às vezes você nem fala, mas você pensa. Então, quando você olha, você pensa no pior do outro. Você pensa naquilo que você pode identificar que o outro precisa mudar. E aí a palavra fala que da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então, se eu estou pensando mal do outro, se o meu desejo seria apontar o erro do outro, todo dia eu tô lembrando pra mim, eu sou uma fonte de bênção. Da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então eu não posso amaldiçoar ninguém, eu não posso falar mal de ninguém, eu tenho que falar bênção. E eu lembro pra mim todo dia quem eu sou. Eu sou fonte de bênção. Porque da mesma fonte não pode jorrar bênção e maldição. Então eu tenho que me programar pra isso. Desafiador, Eliana. Já te aconselho aqui, ó. Quando a gente fala, gente, uma coisa que Marlene também botou em cima, porque é normal do ser humano, é normal da gente falar isso, né? Então, tenho dificuldade em dizer não, é difícil admitir os próximos. É desafiador. Sempre, na sua vida hoje, esqueça a palavra difícil e sempre fale desafiador. Para o seu cérebro entender que é possível. Vai te demandar mais energia, mas é desafiador, mas é possível. Que mais, gente? Pode mandar pergunta. Luciano falou também a mesma coisa aqui embaixo. E Michelle, a mesma coisa. A dificuldade, gente, né? Essa de dizer não normalmente está associada a essa questão da aceitação. E também, principalmente, a pais que foram muito rigorosos. E isso é importante falar, né? Como eu falei, tudo está relacionado à infância. Então, seu pai, sua mãe não te permitiam questionar, não te permitiam argumentar com eles. Então, não e ponto. E isso gerou uma química em você. Então, todas as vezes que alguém te pede ou algo, ou te dá uma ordem ou algo do tipo, quando acionou a sua emoção, naturalmente você não consegue dizer não. Porque você está programado para acatar aquilo. Você está programado para seguir sem questionar. Você foi programado para isso. Oh, mãe, obrigada. Amém. Amém. Isso que Lorena tá falando é verdade. As más amizades corrompem os bons costumes. E a nível cerebral, quando a gente fala disso, a gente é a média. Por que a gente é a média das 5 pessoas que a gente vive? Porque isso a neurociência já explica. Se você chegar num ambiente, mesmo que você não queira, nós somos seres extremamente sociáveis. Então, se eu estou em um grupo, o meu cérebro inconscientemente já começa a fazer adaptações para eu me sentir pertencente àquele grupo. Então eu vou ser influenciada. Mesmo quem fala assim, não sou influenciável, todos somos. É um fenômeno inconsciente. E por isso a gente precisa escolher muito bem, como Lorena disse, escolher quem são as pessoas que a gente anda. Porque, claro, ninguém é perfeito, mas se eu tô querendo crescer, se eu estou querendo mudar hábitos, eu tenho que estar com pessoas que estão nessa mesma mentalidade, né? Não é perfeito, mas tá tentando mudar, tá tentando crescer. Tá trabalhando para isso.
Obrigada, Elô. Gratidão por todo mundo que tá aqui, gente. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Muito feliz por estar aqui. Recapitulando, identifiquem, escreva no caderno, identifique aquilo que você conseguiu se identificar aqui, aquilo que você percebeu na sua vida e escreva quem você quer ser. Eu sou determinado, eu sou persistente, eu sou disciplinado, eu sou grato, eu enxergo o melhor das coisas, eu enxergo o melhor das pessoas, para todas as vezes que eu estiver numa situação que vier o pensamento do programa antigo, né, do padrão antigo, eu vou lembrar para mim quem eu sou e como uma pessoa que é aquilo que eu estou dizendo que eu sou age. E eu vou buscar agir diferente. Ô, Tia Tênia, obrigada. Muito obrigada. Amém, Lene. Amém. E o elástico, o outro exercício é do elástico, gerando uma associação negativa de dor. Todas as vezes que você tiver um padrão negativo e vai para o extremo oposto. Principalmente quem tem o costume de se maldizer, gente. Como eu falei aqui da outra vez, o poder da vida e da morte está na língua. A gente tem que se policiar o que a gente fala da gente e dos outros também. Amém, Eliana. Obrigada. Isso mesmo, bebê. Faça, vai ser ótimo. Você vai ver, o resultado é muito bom. Pessoas que deixam vícios de substâncias químicas, no caso, né? Quando a gente fala de vício emocional, é também um vício químico porque tá gerando neurotransmissor, mas vício de álcool, de drogas, coisas externas. Amém. Amém. Que bom que muitas fichas caíram. Fico muito feliz. Foi um prazer estar aqui. Agradeço a cada um pela presença. A live vai ficar salva aqui e no YouTube para vocês poderem compartilhar depois. Semana que vem teremos live aqui também. Compartilho o tema para vocês essa semana pelo Instagram. Então, muito obrigada. Quem chegou na metade ou no final, volte e assiste do início para você não perder nada. Deus abençoe cada um. Até semana que vem.